Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Meu nome é Fabiano, mais conhecido como Nano, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vai valer a pena, você vai receber vídeo toda semana, bons, baratos, valorização. A sétima rodada foi uma rodadinha boa aí para dar umas mitadas, né? Vamos ver como é que a gente foi e vamos agora escalar o time principal do vídeo para a oitava rodada. Simbora! Pessoal, na sétima rodada a gente fez 93,20, tá? Ficamos bem acima da média dos cartoleiros. Foi uma rodada muito boa aí para ultrapassar os 100 pontos. Mas como sempre a gente anda dando uma pecada aí no meio de campo aí. Estamos com uma zica aí que a gente não consegue fazer o meio de campo mitar, tá? Mas simbora que a rodada foi boa. Conseguimos valorizar, alcançamos agora 135 cartoletas. E se Deus quiser agora a gente vai ter patrimônio suficiente para fazer o time que a gente quer, né? Vamos lá então, vamos começar pelos goleiros. Pessoal, para goleiro aqui, tá? Eu tenho algumas boas opções para vocês, certo? Não podemos deixar de citar o Marcelo Lomba, tá? Vem fazendo um excelente campeonato, certo? Tem uma boa média fora de casa, só que tem que tomar cuidado. O Vasco costuma tirar o SG aí dos seus adversários, certo? Então, mas não deixa de ser uma boa opção, inclusive para defesas difíceis. Outra boa opção aqui, talvez uma das melhores da rodada, tá? Ainda mais que desvalorizou, negativou na última, é o Jordi, tá? O Jordi vem fazendo um grande campeonato, certo? Tá entre os goleiros com maior número de defesas difíceis. Vai enfrentar o Botafogo, tá? E o Botafogo costuma ceder pontos para goleiros, certo? Então o Jordi é uma boa opção para essa rodada também. Não podemos deixar de falar do Vitor, do Atlético Mineiro, né? Que vem fazendo também uma boa campanha, certo? Deu umas mitadas, vai pegar o Santos dentro da Vila Belmiro. O Santos dentro da Vila, ele é muito incisivo, né? É um ataque muito forte, vai exigir muito do Vitor. Tem grandes chances de sair sem SG, mas também tem grandes chances de defesas difíceis, tá? Temos o Paulo Vitor, né? Apesar do Grêmio tá numa situação muito ruim, delicada, né? Tá mal na tabela, na zona de rebaixamento. O Renato vai querer vencer esses dois últimos jogos aí antes da Copa América. Com certeza o Paulo Vitor é uma boa opção, até mesmo para SG, tá? Fortaleza costuma ceder pontos, bastante pontos para goleiros adversários quando joga fora de casa, tá? Tem o Everton, outra boa opção, né? Não podemos deixar de dizer que pela segunda vez no campeonato, depois de 1000 minutos, a defesa do Palmeiras sofreu um gol agora contra a Chapecoense jogando fora, né? Aquele pênalti infantil lá, feito pelo Davidson, né? E mais o Everton é um bom goleiro, vai enfrentar a boa equipe do Atlético Paranaense, que não costuma fazer grandes jogos fora de casa, tá? O Atlético dentro de casa é um leão, né? Claro, o fator gramado ali ajuda muito, né, nessa situação. Costuma geralmente ganhar bem seus jogos de 2, 3 gols, né? Mas fora de casa ele não costuma repetir essas atuações. Vai enfrentar o Palmeiras, líder da competição, né? E tem sim um sistema defensivo muito sólido. Então o Everton sim é uma boa opção, tá? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado que apesar do Atlético Paranaense, o Furacão não tá fazendo grandes jogos fora de casa, ele costuma tirar o SG dos goleiros, tá? Adversários, tá? Sidão, tá? Não tá com uma média muito boa, mas vai enfrentar o Internacional, né? Em casa. E o Inter cede muitos pontos, tá? Principalmente defesas difíceis para goleiros, tá? Então o Sidão também não deixa de ser outra boa opção. Diego Cavalieri também, tá? Vai fazer a primeira partida dele, né? Pelo Botafogo. O Gatito vai se apresentar a seleção dele, né? A seleção do Uruguai. E o CSA, mesmo jogando em casa, costuma ceder bastante pontos para goleiros adversários. Tá ok? Eu acredito que essas seriam as opções. E a gente vai com o Jordi, tá? A gente queria ver o Vanderlei, mas o Vanderlei tá como dúvida. Não sabe ao certo se ele vai jogar. Tá aqui em dúvida, certo? Ou o Everson. O Vanderlei também seria uma grande opção, tá? Porque vem fazendo um excelente campeonato, não negativou ainda. O segundo goleiro, se eu não me engano, com o maior número de defesas difíceis. Vai enfrentar um Atlético Mineiro que é vice-líder. Tá muito bem na competição, tem um ataque, né, bem agressivo. Com certeza vai exigir bastante do Vanderlei, né? A gente gostaria muito de ir com o Vanderlei, mas ele não tá nem entre os prováveis. Então a gente vai de Jordi, ok? Vamos para a defesa. A defesa essa rodada não tem muitas opções, tá, pessoal? Diante dos confrontos, eu vou sugerir para vocês, tá? As melhores opções é a defesa do Grêmio, ok? Apesar do Grêmio não estar bem na competição, os zagueiros do Grêmio
tendem a fazer boas pontuações, principalmente dentro de casa, tá? O Jeromel tem uma boa média dentro de casa, tá desvalorizado. É até um zagueiro que não precisa do SG para pontuar bem. E nesse confronto, né? De todos os confrontos dessa rodada, talvez é um dos poucos que dá para apostar no SG, certo? Então o Jeromel vai ser um dos nossos zagueiros. Não posso... O Rodrigues, tá? O parceiro dele é outra boa opção também, tá? Se quiser dobrar também vale a pena nessa rodada, porque não tem muita opção para zagueiro. A gente não pode deixar de citar o Vitor Cuesta, certo? O Cuesta tá com... é o maior ladrão de bola, tá? Entre os zagueiros. Tá com 19 já na competição, certo? O segundo é o Jeromel. É um zagueiro que não precisa do SG para pontuar bem, né? O Cuesta é mito, né? Vai enfrentar o Vasco em casa. O Vasco não vem bem, certo? Também seria uma boa opção. A única probleminha aqui é que o Vasco não costuma ceder muitos pontos para zagueiros adversários, certo? Outra boa opção aqui é o Manuel também, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, certo? O Cruzeiro vai jogar em casa, mas não vem bem, certo? Também não deixa de ser uma opção viável para essa rodada. A gente tem o Dedé, tá? O Dedé, diferentemente do ano passado, esse ano vem roubando bolas, não depende apenas do SG, porque se ele dependesse do SG não estaria pontuando assim, porque o Cruzeiro está muito mal, tá? Então o Dedé não deixa de ser outra boa opção aqui para defesa, tá? Para essa rodada. As outras duas opções que eu vou citar, o Rodrigo Caio, tá? Vem muito bem, Flamengo anda tomando gol a todo jogo pela primeira vez. Ficou sem sofrer gols agora contra o Fortaleza, tá? Rodrigo Caio vem roubando algumas bolas. Tá muito bem na bola aérea, assim como o Dedé, um zagueiro que chega bem à frente, com possibilidade real de gol, tá? Então Rodrigo Caio é uma boa opção também. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é um clássico contra o Fluminense, né? E clássico é clássico. Geralmente é um jogo bastante truncado, com cartão, o pessoal, né? Tá ali com os nervos à flor da pele, né? Mas não deixa de ser uma boa opção, né? Ainda mais se levar em consideração que o Fluminense, ali, o ataque do Fluminense também é bem vertical, parte para cima e vai facilitar as roubadas de bola do Rodrigo Caio, tá? Outra dupla de zaga que também dá para citar para essa rodada, tá? É a dupla de zaga do Palmeiras, como eu falei, vai enfrentar um Atlético Paranaense, tá? Um bom time do Atlético, mas que fora de casa não é tão agressivo assim quanto dentro de casa, né? E o sistema defensivo do Palmeiras é o melhor da competição até então. Sofreu apenas 2 gols, né? Tá? O Hernando também é uma boa opção, certo? Vem fazendo um bom campeonato, sempre mantém uma média, deu uma negativada, tá? Vai enfrentar a equipe do Ceará, que costuma ceder bastante pontos contra zagueiros adversários, tá ok? A gente já botou o Pedro Jeromel, né? E a gente vai um pouquinho na segurança, mesmo sabendo que a equipe do Corinthians não costuma ceder muitos pontos para zagueiros adversários, a gente vai com o Dedé, tá ok? Vamos com o Dedé então. Então a gente fechou assim a nossa dupla de zaga, Jeromel e o Dedé, certo? E no gol o Jordi. Para as nossas laterais, tá? Temos algumas boas opções aqui, como os laterais do Palmeiras, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Diogo Barbosa vem fazendo um bom campeonato. É claro que o Marcos Rocha, ele é um lateral mais ofensivo do que o Diogo, né? Rouba mais bolas, certo? Fez apenas 2 jogos, já tem 8 roubadas de bola, média de 4 por jogo, tá? Mas o Atlético Paranaense não costuma ceder muitas roubadas de bola, mas é uma opção viável sim para essa rodada, uma boa opção até, é os laterais do Palmeiras. Outras boas opções aqui são os laterais do Santos, tá? Temos o Jorge, né? Um lateral muito mais ofensivo, é o lateral que mais finaliza gol no campeonato, certo? Não rouba tanta bola, por exemplo, quanto o Vitor Ferraz. Onde é que tá o Vitor? O Vitor tá aqui embaixo, não deixa de ser também uma boa opção, certo? Mas as médias dele são um pouco menores. Consegue manter uma constância, né? Mas eu acredito que quem tiver um pouco mais de cartoleta, o Jorge é uma opção melhor, tá? Dentro disso, a gente vai com o Jorge já vou antecipar, tá? O confronto é um confronto difícil, certo? Contra o Atlético Mineiro, mas são 2 times lá do topo da tabela, tá? E com certeza o Jorge com o São Paulo, ele tá com bastante liberdade para atacar, certo? E também ajuda no sistema defensivo, pois tem uma ou outra roubada de bola. Eu sei que vai ser um jogo difícil, mas a gente está colocando o Jorge porque realmente a média dele é espetacular. É um jogador que está chegando muito bem à frente, está finalizando bastante, tá? Já tem no campeonato uma assistência, tá? Com certeza qualquer hora vai fazer um gol. Então a gente vai com o Jorge, tá? Samuel Xavier também é uma boa opção, certo? Vem fazendo um campeonato constante, um excelente lateral, tá? Outra excelente opção aqui é o Moisés, fora de casa, certo? O Ceará é um dos times que mais cede roubada de bola. O Moisés já está com 12 na competição, tá? É um lateral que defende muito bem, tem muita força física e chega bem na frente, certo? O maior ladrão de bola entre os laterais é o Bruno Pacheco, já está com 16, mas vai enfrentar o Goiás. E o Goiás não costuma ceder muita roubada de bola em casa para laterais adversários, tá? Diante disso tudo,
A gente vai com o Jefferson, tá? O Jefferson tá mantendo uma boa média, já tem 12 roubadas de bola na competição. Vai enfrentar a Chapecoense, que costuma ceder bons pontos para laterais, tá? Então a gente vai com o Jefferson numa lateral e o Jorge na outra. Vamos lá, pessoal, vamos pro meio de campo então. Pro meio de campo aqui, pessoal, temos boas opções, tá? Algumas excelentes. Não podemos deixar de citar o Thiago Galhardo. Tá jogando muito esse menino, certo? Meteu uma bola na trave ontem, tá? Já tá com 3 gols na competição, uma assistência. Encaixou muito bem no time do Ceará. Vai enfrentar a equipe do Bahia, uma boa equipe, certo? Mas vai jogar dentro de casa. O Ceará perdeu o último jogo. Precisa da vitória. Eu acredito que o Thiago Galhardo é uma boa opção para essa rodada, certo? Temos outra boa opção aqui, apesar de ser um clássico, é o Ilharão, tá? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro, certo? É um jogador que já tem 15 roubadas de bola e 3 assistências, ou seja, é um jogador bem equilibrado para meio de campo, certo? Pontua tanto em scouts defensivos quanto scouts ofensivos, tá? Nonato fora de casa aqui contra o Vasco, eu já não colocaria muito, porque o Vasco não cede muito pontos para meio de campos adversários. E o Nonato, quando tá jogando fora de casa, não sei se vocês estão percebendo, ele tá trocando de posição com o Edenilson, tá? Inclusive até no jogo de ontem isso aconteceu. O Nonato tá ficando um pouco mais recuado e o Edenilson tá tendo mais liberdade para ir à frente. Tanto é que o Edenilson tá fazendo gols nos últimos jogos. Então, devido a essa mudança aí tática aí no Internacional, não tô gostando muito do posicionamento do Nonato nos últimos 2 jogos, certo? Então eu não vou indicar ele não, tá? Tem o meio de campo do Atlético Paranaense, que é um bom meio de campo, a gente sabe disso, que são jogadores talentosos que pontuam em vários scouts com roubada de bola, assistência, gols, tá? Bruno Henrique, Nicão, mas o confronto não favorece eles, vão pegar o Palmeiras dentro de casa, no Aliança Parques, e lá o Palmeiras é mortal, né? Lá geralmente o Palmeiras ganha bem seus jogos, tá? Tem o Márcio Araújo, tá fazendo um campeonato brasileiro constante, certo? É um dos maiores ladrões de bola da competição, só perde, se não me engano, pro Gregory e pro Coelhar, tá? Falar em Gregory, tá? Matheus Sávio, não deixa de ser uma boa opção. Joga muito bem dentro de casa, só que ele precisa de gol, tá? Para pontuar. Se ele não fizer um gol contra o Botafogo, geralmente a pontuação fica baixa ali em torno de 1, 2 pontos. Tá certo? O Hudson também não deixa de ser uma boa opção fora de casa contra o Avaí. O Avaí não vem fazendo um bom campeonato, tá? O Hudson é um dos principais jogadores do São Paulo. Queira ou não queira, o São Paulo não vem convencendo, mas ainda continua lá entre os melhores do campeonato. São Paulo tá em 8º, deu uma quedinha ali, mas a diferença é pouco agora. Com certeza ele vai querer buscar uma vitória fora de casa contra o Avaí. O Avaí tá complicado lá. Qualquer hora lá, se o Geninho não conseguir uma vitória, vai cair com certeza. Tem o Jean-Pierre, tá? Outra boa opção, tá? É um jogador que costuma chutar muito bem de fora da área, tem a bola parada, tá? O Grêmio não vive um bom momento, mas o confronto é favorável sim, mesmo porque eu já falei, o Renato precisa dessas 2 vitórias aí, desses últimos 2 jogos antes do início da Copa América, senão o negócio vai ficar feio lá, tá? Tem o próprio Carlos Sanches, vai jogar em casa contra a forte equipe do Atlético Mineiro, tá? Mas geralmente o Carlos Sanches dentro de casa é um jogador muito participativo, certo? É um jogador que chega bem à frente, dá muita assistência, chuta bem a gol, tem a bola parada, tá? Uma excelente opção também. Mas a gente vai com o Gregory, tá? Vou explicar o porquê que a gente vai com o Gregory. Porque o Gregory, quando ele joga fora de casa, ele costuma fazer pontuações altas, tá? Porque daí o time adversário precisa ter a posse de bola e precisa atacar mais, tá? O único problema do Gregory, o que é? São as faltas, tá? Ele tem 30 roubadas de bola, mas também já tem 26 faltas cometidas e 2 cartões amarelos. Mas se por um acaso, né, der um pouquinho de sorte ali, ele roubar as bolas e não tomar cartão, né, ou não fazer muita falta, ele dá uma mitada com certeza. Nosso último meia vai ser o Zé Rafael. Por que o Zé Rafael? Porque o Zé Rafael tá nos devendo, tá? Fez 2.20 contra o Botafogo e fez agora 2.70 contra a Chapecoense fora de casa. Só tem uma roubada de bola, tá? E fez uma assistência. Tem 4 faltas. Tá desvalorizado, certo? Só que para quem já jogou Cartola sabe que o Zé Rafael é sensacional, tá? Eu acredito que ele anda com um pouquinho de azar aí. Acredito até que o Cartola tá sendo muito rígido aí nos scouts dele, porque inclusive contra o Botafogo deixaram de contabilizar ali algumas roubadas de bola. Ontem contra o Chapecoense também percebi que uma ou outra eles não contabilizaram. Mas eu acredito que o confronto contra o Atlético Paranaense dentro de casa, tá? Vai favorecer ele, certo? O Palmeiras está jogando muito bem dentro de casa, né? Assim como o próprio Atlético Paranaense quando joga dentro da Arena da Baixada é mortal, o Palmeiras dentro de casa também é mortal. Geralmente ganha e ganha bem seus jogos, tá? Então como o Zé Rafael está nos devendo, a gente vai colocar o Zé Rafael, certo? Então a gente fechou o nosso meio de campo com o Zé Rafael, com o Gregory e Galhardo, tá? Vamos lá para o nosso ataque então, gente, para encerrar, né? Que já está ficando longo demais, tá? Aqui a gente tem algumas boas opções, certo? O Rony tá fazendo um campeonato sensacional. É claro que ele joga bem, melhor quando tá dentro de casa. E como ele vai enfrentar uma defesa mais
mais sólida, né? Uma defesa que até agora só tomou 2 gols, sendo que um deles foi de pênalti. Eu não acredito que o Rony seja uma boa opção, né, para essa rodada. Pode ser aposta, opção acredito não, mas como ele pontua muito bem, né, tanto em roubada de bola, quanto assistência, gol, faltas sofridas, eu acredito que o Rony, tá, não deixa de ser uma aposta viável para essa rodada, apesar de enfrentar o Palmeiras, eu não iria com ele, certo? Eu faria o contrário. A gente vai com o Dudu, tá? O Dudu é fora de série, fez um gol ontem, tá? Já tá com 9 finalizações, certo? É um jogador muito decisivo, brigador, sofre muita falta, rouba algumas bolas, né? É um jogador assim, acima da média, fora da curva, tá? O Dudu sempre pontua bem, né? No Cartola e a gente vai com ele, certo? Outra boa opção aqui por ser clássico, né? É o Gabigol, né? Tô fazendo gols em alguns clássicos aí, né? O cara do clássico. Temos o João Pedro, tá? Que é o atacante. E já vou dizer, tá? O João Pedro não foi bem nessa última rodada agora, mas ele vinha de jogos sensacionais. Vou colocar ele contra o Flamengo, porque o Flamengo não tomou gol ontem, tá? Mas tava tomando gol a todo jogo, tá? E esse menino aqui é um garoto fora de série. Tá valendo bem barato, 5 cartoletas, certo? E tem tudo aí para dar uma valorizada, quem sabe aí bem contra o Flamengo, mesmo sendo clássico, tá ok? Tem o Sacha aqui, tá fazendo um bom campeonato, certo? Vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro em casa. O Santos é muito efetivo dentro da Vila Belmiro e como ele tá jogando como centroavante, né, da equipe do Santos, ele tem sim chance de fazer gol, da assistência, tá muito próximo ao gol, certo? Tem outras excelentes opções aqui, ó, como o Leandro Bárcia, tá? Atacante, certo? Dentro de casa ele costuma fazer bons jogos, tá? Essas pontuações geralmente são pontuações dentro de casa que ele faz bem, tá? Mas ele precisa de gols, tá? Para pontuar bem. Finaliza bastante, tá? Se não fizer gol, geralmente fica ali em torno de 2, 3 pontos. Mas não deixa de ser uma boa opção. Vai enfrentar a equipe da Chapecoense, que fora de casa, né? Incomoda bastante, mas geralmente sofre gols. Pessoal, agora eu tava vendo aqui na cartoleta, vou ter que fazer alguma coisa aqui, tá? Fazer o seguinte. Por ser um jogo difícil, a gente vai mudar aqui, ó. Vou tirar o Dedé, tá? Tá muito caro, certo? E vou fazer o seguinte, vou pegar um zagueiro que esteja um preço bom, vem fazendo bons jogos, tá? Vem fazendo bons jogos, mesmo grande sofrendo gols, ele consegue pontuar ainda, tá? Não fez falta ainda, é um zagueiro muito limpo, tem chance de SG contra o Fortaleza. Eu vou botar o Rodrigues, tá? O parceiro do... Vamos dobrar então a zaga do Grêmio, certo? Vamos apostar assim na zaga do Grêmio. Pra quê? Pra abrir possibilidade pra gente botar o nosso terceiro atacante, tá? E daí vai sobrar pra gente 30 cartoletas e a gente vai com o Bruno Henrique, tá? Não dá pra também deixar o Bruno Henrique de fora, porque o Bruno Henrique vive um momento sensacional, tá? É o melhor atacante do Flamengo na competição, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, certo? Então a gente vai com o Bruno Henrique. Outras opções aqui, eu acredito que essas seriam as melhores opções nesse momento, tá? E com isso a gente vai fechar o nosso time com o nosso técnico, certo? Vou botar aqui pela média. Eu acredito que o confronto mais favorável, apesar de não estar no momento bom, mas precisa dar uma resposta para sua torcida, para a diretoria. E ele é chato, ele não vai querer ficar na zona de rebaixamento durante a Copa América toda, senão a gozação vai ser grande, né? Com todo respeito à equipe do Fortaleza, pode ser que o Fortaleza realmente possa surpreender, como surpreendeu contra a Chapecoense, mas eu acredito que o Renato é a melhor opção para essa rodada, certo? Para treinador. Tem outras boas opções também, tem outras boas, tá? O Claudinei Oliveira, certo? Dentro de casa, geralmente o Goiás faz bons jogos, né? Consegue uma pontuação boa, mas do ponto de vista do SG, né? Eu acredito que a melhor opção é realmente o Renato. Claro, tem o Filipão também, tá? Mas vai jogar contra o Atlético Paranaense, que costuma geralmente tirar o SG do adversário. Apesar que o Palmeiras não é qualquer defesa, é melhor do campeonato, tá? Então, pra mim, as duas melhores opções aí seria o Renato, tá? Pelo Grêmio e o Filipão do Palmeiras. Vamos escolher nosso capitão. E de capitão eu vou botar o Dudu, tá? Porque o Dudu sempre tem uma média básica muito boa. E além disso, ele é o rei das assistências aí, né? Costuma dar muitas assistências. E apesar do Atlético Paranaense ser um bom time, certo? Uma boa equipe. Geralmente ele cede muitos pontos para atacante fora de casa e sofre alguns gols, tá ok? Então vamos confirmar nossa escalação. Esse foi o time do canal Mané Cartola, o time Dás um Banho Mané Cartola. Pessoal, então é isso então. Time escalado para a 8ª rodada. Ali pelos confrontos ali deu para perceber, né, gente? Essa rodada tá bem mais difícil que a rodada anterior, tá?
Mas acredito que a gente conseguiu equilibrar bem ali o time ali, pegar alguns jogadores que tem uma média básica boa ali e que o confronto favorece, tá? No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força. Você ajuda o canal a crescer e eu te ajudo a escalar no seu Cartola. No mais, gente, um beijo no coração. Vai ter o time bons e baratos aqui provavelmente, tá? Vai ter um cardzinho logo logo, tá? No mais, vamos que vamos para a oitava rodada. Fui!